Muito bom dia, meu irmão, minha irmã. Hoje chegamos ao sábado da 10ª semana do Tempo Comum, neste dia 13 de junho, muito especial para nós brasileiros e também para os portugueses em especial, né? Mas claro, para toda a igreja, né? Hoje, com muita alegria, se celebra Santo Antônio de Pádua, ou também conhecido Santo Antônio de Lisboa, né? Vamos ver um breve relato, ao mesmo tempo uma breve biografia de Santo Antônio de Pádua. Santo Antônio de Pádua, ou Santo Antônio de Lisboa, Santo Antônio, doutor, conhecido como doutor evangélico, né? E hoje, 13 de junho, a igreja celebra a memória de um dos grandes santos seus, né? Santo Antônio é muito venerado, não somente na Europa, como também nas Américas e demais continentes, né? Santo Antônio de Pádua, no Brasil, tornou-se muito famoso por ser considerado o santo casamenteiro, sendo ocorrido especialmente ali nos períodos pelas pessoas que desejam se casar. É uma devoção, porém Santo Antônio vai muito mais além do que permanecer no inconsciente, né, coletivo, como aquele que resolve dificuldades amorosas, mas a sua vida é um testemunho de discipulado de Cristo, acima de tudo, por meio da pregação para os dias de hoje. Santo Antônio é conhecido como santo casamenteiro, não porque fazia casamentos, né, mas porque dava muitos dotes a moças pobres que não tinham como pagar os dotes, né? Naquele tempo se pagava dotes para se casar, né? A família da moça para a família do moço, o noivo, né? E muitas moças foram ajudadas por Santo Antônio com dotes, né? Porque ele provinha também no início dele, né? Antes dos seus votos de pobreza, de uma família também muito bem conceituada. Então ele dava esses dotes, né? Por isso foi ganhando essa tendência de santo casamenteiro, né? Por esta questão. Santo Antônio nasceu em Portugal, em Lisboa, em 1195. Uma tradição indica a data de 15 de agosto. Ele era filho do nobre Martino de Buglione e Dona Maria Taveira. Sua casa ficava a poucos metros da catedral. Ele foi batizado com o nome de Fernando. Acima de tudo, pela mediocridade moral e superficialidade e a corrupção da sociedade, se sentiu animado a entrar no mosteiro agostiniano de São Vicente, fora dos muros de Lisboa, para viver o ideal evangélico, sem concessões entre os agostinianos. Fernando morou em São Vicente por cerca de 2 anos. Então, incomodado com as contínuas visitas de amigos, pediu para mudar para outro lugar, sempre dentro da ordem agostiniana. Assim, Antônio fez sua primeira grande jornada, cerca de 230 quilômetros, o que separava Lisboa, separada de Coimbra, então a capital de Portugal. Tinha 17 anos e chegou em um ambiente onde viveu com uma grande comunidade de cerca de 70 membros para o curso de 8 anos, de 1212 a 1220. Estes foram anos importantes para a formação humana e intelectual de Santo Antônio, que podia contar com professores talentosos e com uma biblioteca rica e atualizada. Sobre seus estudos e mudança, Fernando dedicou-se completamente ao estudo das ciências humanas e teológicas. Os anos passados em Santa Cruz de Coimbra deixaram um traço profundo na fisionomia psicológica e também no processo, todo o processo existencial do futuro apóstolo. Foi ordenado sacerdote provavelmente no ano de 1220. Em setembro de 1220, Fernando deixou os agostinianos para vestir a túnica grossa e marrom dos franciscanos. Neste momento, abandonou o antigo nome do batismo para se chamar Antônio. Depois de estudar a regra franciscana, partiu para o Marrocos, porém, após ser acometido de uma enfermidade, teve que retornar à sua terra natal.
No caminho de retorno, devido a uma tempestade e ventos contrários, o navio foi arrastado para a distante Sicília e permaneceu ali por 2 anos. No dia 8 de maio de 1221, foi para Assis para participar de um dos capítulos da ordem. Era um entre muitos naquele momento. Quando quase todos os conventuais partiram, Antônio foi notado por Frei Graziano, ministro provincial da România. Sabendo que o jovem frade também era padre, pediu que ele o acompanhasse. Seus dias transcorreram em oração, meditação e humilde serviço aos confrades. Durante este período, o santo pôde amadurecer sua vocação franciscana, aprofundar a experiência missionária abruptamente interrompida, revigorar o compromisso ascético, refinar-se na contemplação. Em setembro de 1222, as ordenações sacerdotais dos religiosos dominicanos e franciscanos foram realizadas em Forli. Antes de o grupo de ordenados ir à catedral da cidade receber as ordens sagradas do bispo, Alberto era habitual dirigir um sermão aos candidatos, mas ninguém havia sido escolhido antecipadamente. Nenhum dos padres presentes havia se preparado. Quando chegou a hora de falar em público, todos se recusaram a improvisar o sermão. Só o superior de Monte Paulo conhecia bem as habilidades de Antônio. Diante da insistência do superior, ele tomou a palavra. À medida que o discurso se desdobrou, em um latim retumbante, as expressões tornaram-se mais quentes e mais atraentes, originais e excitantes. Ele revelou mesmo, contra o desejo, a profunda cultura bíblica, a espiritualidade envolvente. Assim, Santo Antônio começou sua missão de pregador na România. Ele falava com o povo, compartilhando sua existência humilde e atormentada, alternando o compromisso de catequização com o trabalho pacificador. Atendia confissões, confrontando-se pessoalmente ou publicamente com os defensores das heresias. Após este período de Forli, depois de ser convidado pelos superiores para pregar nas cidades e vilarejos da România, no final de 1223, Antônio também foi convidado a ensinar teologia em Bolonha. Por 2 anos ele ensinou as verdades básicas da fé ao clero e aos leigos. Começava com a leitura do texto sagrado para chegar a uma interpretação que desafiava e falava a fé e a vida do público. Santo Antônio é, portanto, o primeiro professor de teologia da ordem franciscana recém-nascida. Foi por ocasião do capítulo geral de 1230 que ocorreu durante a transladação dos restos mortais de Francisco para a nova basílica erguida em sua honra, que Frei Antônio de Lisboa foi liberado das posições de governo da ordem, por causa da grande estima que gozava entre os superiores da ordem menor. Ele recebeu um novo papel de pregador geral, com a faculdade de ir livremente onde ele considerasse apropriado e escolhido com outros 6 confrades para representar a ordem no Papa Gregório IX. Em Pádua, Antônio fez algumas viagens curtas entre 1229, 30 e 31, durante o qual ele morreu precocemente. Somado os 2 períodos, chegamos a uns 12 meses no máximo. Os sermões antonianos foram considerados como as mais notáveis obras literárias de natureza religiosa compilada em Pádua durante a Idade Média. De sermão em sermão, espalhou-se a fama do que estava acontecendo em Pádua, causando um aumento contínuo de peregrinos. Uma multidão incessante se reunia em torno de seu confessionário. Era impossível enfrentá-los, embora alguns dos irmãos sacerdotes e uma série de sacerdotes da cidade tentassem aliviar tal fadiga. Ele só poderia esperar que diminuísse o fluxo dos penitentes ao anoitecer. Alguns voltaram ao sacramento da confissão, declarando que uma aparição os levara à confissão e a mudar suas vidas.
Sobre a morte do santo, no final da primavera de 1231, Antônio foi acometido de uma doença. Colocado em uma carroça puxada por bois, ele foi transportado para Pádua, onde pediu permissão para morrer. No entanto, na Arcela, uma aldeia na periferia da cidade, veio a falecer. Ele respirou murmurando: "Eu vejo o meu Senhor." Era sexta-feira, 13 de junho. Ele tinha 36 anos de idade. O santo foi sepultado em Pádua, na pequena igreja de Santa Maria Mater Domini, o refúgio espiritual do santo, nos períodos de intensa atividade apostólica. No final do funeral festivo, o corpo do santo foi enterrado na pequena igreja do convento franciscano da cidade. Provavelmente não enterrado, mas sim um pouco levantado, para que os devotos, cada vez mais frequentes e numerosos, pudessem ver e tocar o seu túmulo. Um ano depois de sua morte, a fama dos muitos prodígios realizados convenceu Gregório IX a queimar as etapas do processo canônico e proclamá-lo santo em 30 de maio de 1232. Apenas 11 meses depois de sua morte, a Igreja fez justiça à sua doutrina, proclamando em 1946 doutor da Igreja Universal com o título de Doutor Evangélicos. Santo Antônio de Pádua, rogai por nós. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Ouvistes também que foi dito aos antigos: não perjurarás, mas cumprirás os teus juramentos para com o Senhor. Eu, porém, vos digo: não jureis em hipótese nenhuma, nem pelo céu, porque é o trono de Deus, nem pela terra, porque é o escabelo dos seus pés, nem por Jerusalém, porque é a cidade do grande rei. Nem jures pela tua cabeça, porque tu não tens o poder de tornar um só cabelo branco ou preto. Seja o vosso sim, sim, e o vosso não, não. O que passa disso vem do maligno. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu irmão, minha irmã, neste Evangelho da qual acabamos de escutar, e neste dia de festa da memória de Santo Antônio, nós podemos observar que na época de Jesus se jurava por qualquer motivo, né? Era um costume entre as pessoas: eu juro por causa disso, eu juro por causa de outro motivo, e assim se vai, né? Porque na mentalidade do povo, naquela época, o jurar, quando a pessoa usava esta ação de jurar, né, ela buscava cada vez mais credibilidade para se autoafirmar, ou seja, ter razão em si mesmo, né? Por isso se jurava muito, porque a necessidade de se ter razão diante de adversários econômicos, políticos, sociais da época, a pessoa queria se impor cada vez mais, e por isso, para afirmar a sua palavra, com a sua palavra vinha um juramento também, invocando a presença e o nome de Deus, né? Muito bem, o que nós podemos observar que muitas dessas afirmações eram muito carregadas de falsidades nas suas propostas, né? Nosso Senhor vem e põe um basta nessa situação, nesta prática de fazer juramentos a todo momento, porque o juramento era para se afirmar pessoalmente, não afirmar uma verdade, né? Jesus diz: não jurem de maneira nenhuma, mas também não apenas diz isso, ele ensina os discípulos a usar de muita transparência e plena sinceridade para todas as ocasiões em que eles vão ser ali acionados, né? Seja pelo testemunho ou para ensinar, seja lá o que for, né? Que o seu sim seja sim e o seu não seja não.
Não há uma maneira mais simples e direta de se ter, meu irmão e minha irmã, uma clareza de autoafirmação, né? Se você tem uma verdade em que acredita, seja um sim para esta verdade, para que ela chegue sem desvios para os outros. Se não, também não insista naquilo, na ideia que você tem para passar. Se é que essa ideia vai se tornar um juramento que não tem raízes sólidas e vai servir cada vez mais para tirar a credibilidade da sua própria fala e também da verdade que nela não vai existir, né? Não podemos agir fora dessa realidade como cristão, né? Ou seja, como ele mesmo diz, né? Não jure por nada, nem pelo céu, nem pela terra, nem pelo escabelo dos pés, nem por Jerusalém, porque é a cidade do grande rei. Não jure pela tua cabeça, não jure por nada, porque não tens capacidade de saber e mudar um cabelo de branco para o preto, né? Ou seja, não se deve jurar pelo tudo que não seja ali, de fato, um compromisso com a verdade, né? Transferir a responsabilidade de um julgamento para as coisas, né? Eu juro pela minha mãe, pelo meu pai. Eu juro pelo templo ou pela igreja. Eu juro, né? Mas nunca coloca como o juramento uma ligação de si mesmo. Aquele que jura muito para obter vantagens, nunca jura por si mesmo. Eu juro por mim que eu nunca mais vou fazer isso. Porque se ele jurar por ele mesmo, ele sabe que vai ter que cometer outros delitos ou outras injustiças para continuar na sua posição. Por isso, sempre jurará em falso, né? Em falso e visando uma outra coisa ou uma outra pessoa. Hoje o Senhor também, através do testemunho de vida de Santo Antônio, podemos perceber que Santo Antônio era este homem que Cristo quer que nos tornemos, né? Nas suas pregações era um sim pleno. Naquilo que ele não dominava, ele também não, ao mesmo tempo, entrava em negociação. Procurava sempre oferecer um sim que fosse da vontade de Deus, de Cristo, principalmente no gosto pelo ensinar a lei divina, a lei de Cristo, né? Aos seus confrades e também todos as pessoas do povo da qual ele evangelizou, né? Isto é um grande ato. Então, meu irmão, minha irmã, que possamos nos espelhar, né? E entender que se nós não termos firmezas para ali afirmar as coisas como elas devem ser, digamos o nosso não. Se temos firmeza e vai fazer um bem e promover uma situação em pessoas, digamos um sim. É isso que Cristo quer dizer, porque o que vem daí, o resto, o próprio Cristo nos ensina, né? Vem do maligno, né? Que o sim de você seja um sim e o não seja não. O que passa disso vem do maligno, ou seja, da ação daquele que engana e quer cada vez mais colocar confusão em cada um de nós e com também um aspecto social, né? E é claro, cada vez mais promover o egoísmo que as pessoas têm. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Que pela intercessão de Santo Antônio de Pádua, hoje, a qual celebramos a sua festa, também possam ser abençoados todos os casais a qual Santo Antônio sempre quis ajudar e promover este sacramento, né? Que as pessoas possam entender que a sua intercessão é uma intercessão justamente de fé e não apenas pedir graças para alcançar um casamento. Não é assim que as coisas acontecem, nós sabemos, né? Possamos pedir a intercessão de Santo Antônio, os casais que desejam ter da igreja esse sacramento para viverem com fé e sinceridade este mesmo sacramento. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo.
Amém. Nós somos, Senhor, a vossa porção. Tu és a nossa porção e a minha herança, diz o Salmo. Santo Antônio de Pádua, ou de Lisboa, ou apenas Santo Antônio, como ele costumava e gostava de ser chamado, rogai por nós.